Olá, peregrino que está nos acompanhando. Hoje vamos para o 6º dia da nossa caminhada. E hoje será um dia que nos levará até muito próximos a Santiago de Compostela. A cidade de Padrón até Santiago de Compostela tem em torno de 25 a 27 quilômetros de distância. E geralmente os peregrinos fazem dessa a sua última etapa. Saem de Padrón e chegam a Santiago de Compostela nesse dia fazendo esse trajeto dessa distância. Nós optamos por parar numa cidade próxima a Santiago de Compostela, chamada Miladoiro. Esse percurso de Padrón até Miladoiro seria em torno de 20 quilômetros. A nossa opção por parar em Miladoiro tem duas motivações. Primeira, que o trajeto desse dia seria praticamente todo em subida. E nós chegaríamos muito exaustos na cidade para continuar até Santiago de Compostela. E também para descansar um pouco mais e depois no dia seguinte chegar em Santiago de Compostela, numa caminhada mais tranquila, chegando mais cedo e tendo mais tempo para aproveitar essa chegada, essa emoção da chegada. Então, essa foi a nossa pretensão de jornada. Uma sorte que nós tivemos durante todo o trajeto foi de pegar dias com muito sol, dias bonitos, dias ensolarados, com um lindo contraste com a natureza, e isso facilitava muito a nossa caminhada. Em nenhum momento pegamos chuva. E nesse 6º dia não foi diferente. O nosso amanhecer nesse apartamento onde nós estávamos, ele tinha uma janela que dava de frente para o nascer do sol. E foi um dia de nascer do sol fantástico. No horário que nós acordávamos, em torno de 6h30, já dava para ver no horizonte um sol que nos convidava para esse dia de caminhada. Então seguimos a nossa rotina, tomamos o nosso café da manhã, limpamos o apartamento, organizamos as mochilas que iriam até Miladoiro e começamos a nossa caminhada. A manhã estava novamente muito fria e nesse percurso que nós tínhamos que fazer do hotel até chegar novamente na direção do caminho, nós passamos por algumas ruas da cidade e uma delas estava tendo uma clássica feira de domingo, onde vendia-se uma série de coisas, de frutas, verduras, roupas, calçados, e nesse horário já tinha um movimento muito grande, ou de pessoas ainda finalizando as suas barracas, ou de pessoas que já estavam caminhando para fazer a visitação na feira, e também um movimento grande de peregrinos saindo de hotéis e albergues para a sua última jornada, na maioria deles. E assim nós começamos a nossa caminhada e em breve encontramos as setas que nos indicavam novamente a trilha a ser seguida, o caminho para onde nós devíamos percorrer. E nesse início de manhã, nesse frio e entendendo um pouco das dificuldades, veio em mente a nossa amiga Kitty. Nós estávamos cansados da nossa jornada e teríamos mais um dia longo pela frente, e aí nós começamos a nos perguntar como estaria a Kitty. Aonde ela estaria nesse trajeto? Ela já teria chegado? Estava muito atrás? Aonde estaria? Como ela estaria fazendo esse caminho também? Ela estaria tendo as mesmas dores? Estaria sofrendo como nós estávamos? Enfim, como ela foi uma personagem que iniciou o caminho conosco, nós sempre carregamos ela nos nossos pensamentos e torcendo também para que ela conseguisse fazer o caminho de forma saudável, de forma alegre, que ela conseguisse aproveitar tudo de bom dessa jornada. Seguimos em frente novamente por belas paisagens, trilhas cercadas de árvores, alguns pequenos povoados, e sempre nesse início de caminhada o ritmo é muito bom, mesmo nós já estarmos num processo de subida. Esse dia seria muito pesado em virtude da sua totalidade praticamente ser em terrenos em aclive. E assim, com passadas firmes, fomos andando até chegar novamente em torno dos 6º quilômetros e encontramos o nosso primeiro local de parada. Quando começa as jornadas, é sempre bom fazer essas paradas de forma constante, para recuperar energia, comer alguma coisa, como a gente vem falando. E nesses dias, assim, dias bonitos, é muito gostoso você sentar num local, tomar um café de forma tranquila para recuperar energia, algo que dificilmente a gente consegue fazer no nosso dia a dia, né? Então lá nós estamos aproveitando nesse sentido também. E assim
fomos andando, seguimos, depois da parada, seguimos o nosso caminho e sempre encontrando muitos peregrinos, alguns com ritmo mais acelerados, outros também mais lentos, sentindo a caminhada, outros descansando nos locais, no meio da natureza, debaixo de uma árvore, recuperando energia. Isso o caminho apresenta, ele é um caminho extremamente democrático. Você não tem a necessidade de fazer as paradas somente nos locais da parada. Você não tem necessidade de andar num ritmo que todo mundo anda. Você não tem necessidade de nada. Simplesmente seguir o seu ritmo, a sua vontade e parar, desfrutar da natureza, sentir o que é importante naquele momento. Muita gente pensa ou leva o caminho para o lado espiritual, claro que ele tem, mas ele não é para ser uma penitência. Ele é sim um local de encontro com a paz externa, a paz da natureza e a sua paz interna, de reflexão. Quando você encontra essa paz, é justamente nesse momento que você começa a se permitir a ter essas reflexões, a refletir sobre o que realmente faz sentido na vida. E assim nós fomos andando, tendo essas percepções, aproveitando cada etapa, cada quilômetro, mesmo com um cansaço muito grande. Assim andamos até o 13º quilômetro, o dia muito intenso, a subida já estava nos desgastando muito. Fizemos mais uma parada no 13º quilômetro e as paradas elas já se tornavam mais longas. Quando antes nós parávamos 10, 15 minutos, essas paradas já estavam sendo de meia hora, 40 minutos, para conseguir recuperar bem e aí sim seguir em diante. Então, por isso também que os nossos dias acabaram ficando muito longos, né? Os nossos tempos, né? Quantas horas nós ficávamos no caminho, elas eram mais extensas por causa do ritmo, por causa do terreno e também por causa dessas paradas que elas exigem que sejam paradas mais longas para se recuperar bem e seguir em diante. Depois dessa pausa, o nosso destino seria Miladouro, porém ainda faltavam bons 8 quilômetros de subida até chegar em Miladouro. E assim, exaustos, mas tendo em mente que a nossa jornada precisava ser concluída, que o nosso caminho precisava chegar ao final, e não pensávamos na subida, não pensávamos no cansaço, nós só tínhamos em mente que tínhamos que dar o próximo passo, seguir adiante. E assim fizemos. Fomos andando e passando novamente pela natureza, pequenos povoados, enfim, sempre nesse ambiente muito agradável. Quando nós chegamos próximos a Miladouro, ainda faltando uns 2 quilômetros para o hotel, nós encontramos um restaurante onde nós decidimos parar para almoçar. Lembram que no dia anterior nós não tínhamos feito uma refeição, um almoço, só comido alguma coisa em casa, com coisas que compramos no mercado, que acabou sendo um omelete, alguma coisa mais rápida. Então, nós, nesse dia, mesmo faltando 2 quilômetros para chegar no hotel, nós decidimos parar e almoçar. Essa parada, menu do peregrino, pedimos uma boa sangria, dia ensolarado, começa frio, mas vai esquentando durante o dia, você vai tendo o tão chamado efeito cebola, né? Começa um dia com muito casaco e vai tirando, chega com uma camiseta e, enfim, exaustos, paramos um bom tempo, descansamos bem, comemos bem, tomamos a nossa sangria, que afinal de contas isso tudo faz parte do caminho, e depois seguimos para o nosso hotel. Mais alguns passos, passamos por alguns lugares bem interessantes, um deles é a Capela de Maria Madalena, algo bem significativo, é uma pequena capela no trajeto e que teve um significado muito grande para a gente. Então seguimos o nosso caminho até chegar no hotel em Miladouro. O que nós íamos percebendo que conforme as exigências do caminho iam acontecendo, a nossa força e a nossa resistência também iam aumentando. Isso porque tínhamos um propósito muito claro de chegar em Santiago de Compostela e estava muito próximo. Nessa altura, nós estávamos acumulando já o cansaço dos outros dias, acumulando o cansaço de uma longa subida, porém muito motivados a chegar no final da nossa jornada. Chegamos no hotel,
fizemos o check-in, recolhemos as nossas mochilas que já estavam lá, fomos para os nossos quartos, tudo ok, mas ainda precisava lavar roupa. Esse era o dia que tinha que lavar roupa. Afinal, teríamos mais um dia pela frente, então teríamos que deixar as roupas limpas nesse dia. Andamos um pouquinho e encontramos próximo ao hotel uma lavanderia, sempre daquelas lavanderias onde você coloca uma moedinha, lava a roupa, deu tempo, você tira a roupa, coloca na secadora, coloca mais moedinha, roupa seca, e você só tem o trabalho de aguardar. Então, enquanto esse processo era feito, achamos uma cafeteria próximo ao local, e dia ensolarado, com os dias que são longos, a gente tinha um bom tempo nesse final de tarde para relaxar, tomando um bom café, aproveitando aquele ambiente também da nossa viagem. Finalizado isso, voltamos para o hotel, descansamos um pouco, o jantar foi no próprio hotel, que servia algum jantar, nós estávamos novamente cansados para sair, procurar alguma coisa para jantar, então jantamos por aí, porque o próximo dia seria o dia de chegar em Santiago de Compostela. Um dia que com certeza nos reservaria muitas emoções. E qual foi a lição desse nosso 6º dia de caminhada? Eu acredito que quando você tem o conhecimento de um desafio que você tem pela frente, o que transforma esse desafio muitas vezes muito difícil é o quanto você pensa que ele é desafiador. Nós tiramos essa parte de ficar pensando e simplesmente falar, pô, é muita subida, é muita quilometragem, e toda hora, a cada passo, pô, tem mais subida, tem mais distância, e simplesmente executar. Executando passo a passo, e sem ter esse pensamento sobre a dificuldade, esse desafio se torna muito mais leve e você vai conseguir atender às suas expectativas referente a ele com muito sucesso. Então leve isso em consideração. Sempre que você tem um desafio, encare ele e siga, sem pensar muito no que ele pode resultar. E assim terminamos o nosso 6º dia de caminhada. Amanhã é o último dia. Reserva muitas emoções. Então, pessoal, um bom caminho. Continue nos acompanhando, deixando suas mensagens, que está sendo muito importante, e assistam o último dia, que vai trazer muitas emoções. Um bom caminho.